Oi, gente. Vocês vão me perdoar os problemas que esse vídeo tiver, mas é porque é a primeira vez que eu faço vídeo e não vou ficar muito à vontade, provavelmente não, mas vou fazer o possível. Eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar os problemas da tradução do Senhor Boaventura, do Tolkien. Como toda tradução brasileira atual, tem uma série de problemas, tanto de erros no que diz respeito a erros de português mesmo, literalmente falando, né? Mas também por opções equivocadas de tradução, e também uma dificuldade que a pessoa que não tem um bom português, até é muito mais importante para um tradutor ter um bom português do que ter um bom inglês, no caso do tradutor de inglês, né? A pessoa que não tem um bom português, ela tem muita dificuldade em passar o texto de uma outra língua para o português, porque ela não sabe o que soa bem e o que não soa. Ela não sabe reformular o texto de uma forma que fique natural na língua portuguesa. Então ela acaba traduzindo com a mesma sintaxe da língua original, ou quase a mesma, né? Mesmo nunca é, mas quase a mesma. E daí fica um português assim, meio estranho, né, pra gente ler. Quando o leitor também é bom, né? Porque hoje em dia está cada vez mais raro também o leitor saber detectar esses problemas, né? Então eu fiz aqui um PDF com algumas. Não vou analisar o livro inteiro porque é muito grande, ficaria muito longo o vídeo. Eu achei melhor pegar só uma parte mesmo, só para dar uma ideia, né, do tipo de problemas que ele tem. Então eu fiz aqui um PDF, uma apresentaçãozinha para mostrar para vocês. Vou passar aqui. Então, essa é a primeira página do livro. Tá assim: era uma casa branca com telhados vermelhos. Ela tinha cômodos altos e uma porta de entrada bem elevada, porque o senhor Boaventura usava esses tipos de chapéus altos. Eu acho que é bem fácil até para quem não tem muita experiência perceber que usava esses tipos de chapéus altos não é uma frase legal em português, né? Não tá certo, não tá natural, né? Um brasileiro não fala assim, né? O fulano usava esses tipos de chapéus altos, né? Não existe isso, né? O outro problema que é muito comum hoje em dia é o uso excessivo de pronomes pessoais. E principalmente porque o inglês ele usa muito, não se oculta o sujeito no inglês, né? Então, sempre que se vai formar uma frase, é preciso do nome da pessoa, o substantivo que designa a pessoa ou a coisa, ou então o pronome, né? Então, você pega um parágrafo em inglês e tem muito he, she, it, né? E uma coisa que no português não precisa. Você pode omitir, ocultar, né, o pronome em várias ocasiões. E outro problema é o uso de pronome pessoal para coisas, né? O pronome pessoal em português é mais usado para pessoas e não para coisas, né? Não se usa para coisas praticamente, né? E em inglês tem o it, né, que é só para coisas. Então, quando se vai traduzir o it, tem que se traduzir ele ou ela, mas aí se for uma coisa fica estranho, né? Então a casa tinha cômodos altos, ela tinha cômodos altos, né? Não fica muito legal. E não precisaria também, né? Porque tem momentos da tradução que a gente precisa colocar até, não dá para fugir, ou então para fugir você tem que reformular todo o parágrafo. O que eu, particularmente, quase sempre faço. Eu não gosto de usar o pronome quando não preciso. Quando dá para reformular o parágrafo ou a frase, eu reformulo. E nesse caso aí não precisava, né? Era uma casa branca com telhados vermelhos. Tinha cômodos altos e uma porta de entrada bem elevada, né? Soa bem natural, não precisa do ela, né? Agora, esses tipos de chapéus altos é o such, né? Em inglês, está aqui tem um outro, vou mostrar aqui o original. Tem aqui, ó. It had tall rooms and a very high front door.
Because Mr. Bliss wore such tall hats. Né? Está aqui no segundo parágrafo aqui desse documento. Such tall, o such no caso aqui seria um tão, né? Porque o senhor Boaventura usava chapéus tão altos, mas em português também não se usa muito isso, né? O tão é usado em referência a uma outra frase. Então se fala, por que você usa chapéus tão altos, né? Porque é diferente, né? Acho que eu não me expliquei direito aqui, mas é diferente o uso do tão. Então, assim, solto, assim, se eu colocasse o senhor Boaventura usava chapéus tão altos, não ia dar certo, né? Então, eu acho que o mais correto seria muito altos, né? A gente simplifica, né? Não precisa complicar. Né? Então, porque o senhor Boaventura usava chapéus muito altos. Agora, usava esses tipos de chapéus altos, tá em inglês isso aí, né? Em inglês e em português. Né? Vamos ver aqui a outra. Um dia, o senhor Boaventura olhou para fora da janela de manhã cedo. Vai fazer um dia bom? Perguntou ele ao girafoelho, o qual ele, novamente, mantinha no jardim, mas cuja cabeça frequentemente espiava as janelas dos quartos. É claro que vai, disse o girafoelho. Todos os dias eram bons para ele, pois a sua pele era impermeável, e ele tinha feito uma toca bem funda no chão, e ele era cego, então nunca sabia se o sol estava brilhando ou não. Na verdade, ele normalmente ia para a cama depois do café da manhã e se levantava para a ceia, então sabia bem pouco sobre as horas do dia. O problema maior que tem aí, na primeira frase tem um probleminha, mas que passa, né? Um dia o senhor Boaventura olhou para fora da janela de manhã cedo. Em português, esse de manhã cedo seria mais usado no começo, né? Um dia de manhã cedo, o senhor Boaventura olhou para fora da janela. Né? Mas né, um problema menos grave um pouco. Agora, vai fazer um dia bom? Perguntou ele ao girafoelho, o qual mantinha no jardim, mas cuja cabeça frequentemente espiava as janelas dos quartos. Quer dizer, o ele é totalmente desnecessário, ele está só repetindo um he que tem lá no inglês, né? Como dá para ver por aqui. He asked the giraffe, né, o girafoelho. Né? He asked the giraffe, which he kept, né? Porque não pode colocar em inglês, você não teria como colocar which kept, né? Tem que ter o pronome. Então, mas no português não precisa e não fica legal. Né? Esse segundo travessão aqui de diálogo, que tem um texto depois, né? Tem uma sintaxe que é bem inglesa, que pode, dependendo da escolha do tradutor, pode ser usado em português também, mas para talvez imitar uma forma de dizer de uma criança, né, que fala as coisas assim, meio sem conexão, e vai falando, e ele tinha isso, e ele era daquele jeito, e ele era cego, então ele normalmente ia para a cama, e ele se levantava, né? Mas, mesmo em português, se for pensar, uma criança não fala exatamente assim, né? Então, eu acho que o tradutor aí, no caso, ele quis preservar o estilo do autor, mas o estilo do autor é mais um estilo em inglês, e não um estilo próprio do autor, né? Então, todos os dias eram bons para ele, e ele tinha feito uma toca bem funda no chão, e ele era cego, né? Ele normalmente ia para a cama, né? O português é mais usado, se usa mais em português as partículas de coesão, né? Você não põe uma vírgula e um e logo depois, assim. Então fica sempre um pouco artificial, né? Eu acho que se eu fosse traduzir, eu acho que o mais legal seria todos os dias eram bons para ele, pois a sua pele era impermeável. E além disso, ele tinha feito uma toca bem funda no chão. E como era cego, nunca sabia se o sol estava brilhando ou não. Né? Quer dizer, você joga com outras formações. E como era cego, né? Para não ficar essa coisa do vírgula e o e, né? Que é uma coisa mais do inglês mesmo. Eu até acabei deixando no outro documento aqui, mas
e fiquei falando sobre o outro texto, coisas de amador. Aqui a outra parte. O senhor Boaventura entrou no carro e deu a partida. Logo ele perguntou a si mesmo, tá vendo o ele de novo, né? Logo ele perguntou a si mesmo, quer dizer, eu coloquei ali o que eu sugeriria. Mas logo perguntou a si mesmo, quer dizer, aquele negócio que eu falei das partículas de coesão, né? Em português usa-se mais partículas de coesão do que pontos e o início de outra frase. Isso é uma coisa do inglês, né? Frases curtas com pontos o texto fragmentado, assim, né? Uma frase curta, um ponto, uma frase curta, um ponto, uma vírgula e um e, né? Não tem aquela coisa de pois, por isso, então, né? Isso é uma coisa própria do português. Aonde você está indo, senhor Boaventura? Eu não sei, tá vendo? Desnecessário também. Não sei, senhor Boaventura, respondeu a si mesmo, né? Quando você fala com uma pessoa no seu dia a dia, você não fala assim, eu não acho assim, eu não acho. Não, você fala, não acho, né? É o mais comum em português. Então, quando a gente vai traduzir, eu acho que é legal deixar o texto idiomático, como se diz, né? Na terminologia de tradução, né? Idiomático, um texto que um falante daquela língua poderia ter falado, né? E não um texto artificial que ninguém fala daquele jeito, né? Em português. E aqui vem um erro mesmo, isso aqui é um erro de gramática mesmo, né? Vamos visitar os broncos e fazê-los uma surpresa. Quer dizer, fazer uma surpresa a eles, né? É um objeto indireto, né? Então, primeiro tem um objeto direto e depois um objeto indireto. É um verbo transitivo indireto. Então não é fazê-los, né? Fazer-lhes. O fazê-los é fazer uma surpresa eles. Isso não está errado. Então seria fazer-lhes uma surpresa. Muito bem, disse o senhor Boaventura a si mesmo. Muito bem. Depois tem. Então, ele teve de levantar os seus Dias e colocar. Aqui já está num outro trecho do livro, né? Talvez não faça muito sentido no contexto aí, mas é só para analisar mesmo os problemas aí. Então, ele teve de levantar os seus Dias e colocar os repolhos na parte de trás do automóvel. O seu Dias disse que estava muito machucado para andar. Esse aqui é um outro erro bastante comum que eu aprendi quando eu estava, inclusive, na escola de tradução, que eu fiz um curso de tradução particular, né? A maioria das pessoas faz na universidade, né? Eu fiz um curso particular por um tempo. Que é o to, né? Quando você vai traduzir o to, como o demais ficou meio em desuso no Brasil, a gente fala muito para tudo, né? Então você fala, você está muito cansado hoje, você está muito chato, né? Quando a gente dá um tom diferente para o muito, quando a gente quer que ele signifique demais, né? Isso principalmente na língua coloquial, né, do dia a dia. Então aí a gente tende a traduzir o to, que é demais, por muito, mas no texto, como no texto não tem tom de voz, né, então você tem que usar o correto, né? Você disse que estava machucado demais para andar, quer dizer, ele não estava muito machucado, né? Ele estava machucado demais para alguma coisa. Como ele estava machucado além da conta para aquela coisa, ele não conseguia fazer aquela coisa. Quando você fala muito, você não está dizendo, não está determinando assim, a quantidade, né, a intensidade, é uma intensidade vaga. E o demais já é mais específico, né? Ele está demais para alguma coisa, né? Então, no caso, demais para andar. Então, o senhor Boaventura deu partida de novo e fez uma curva fechada na segunda esquina à esquerda. E deu de cara com a Dona Maria das Noites com sua carroça de burro empilhada de bananas. Aí tem o problema do empilhar, né? Que o verbo empilhar em português não aceita esse uso aí, né? A carroça de burro estava empilhada de bananas, né? O empilhar, você empilha uma coisa em cima da outra, né, em português. Em inglês, o inglês é muito tolerante, assim, então eu não tenho certeza, mas mesmo que o verbo empilhar
não aceite esse uso literalmente em inglês, o escritor em inglês ele usa e aceita-se aquilo, porque o inglês é uma língua muito elástica, assim, então você pode usar os verbos com muitas acepções diferentes, muitos sentidos e muitos usos diferentes e se aceita quase tudo, né? Meio que uma bagunça o inglês, assim, e tem as suas vantagens, mas na hora de traduzir complica um pouco, porque você às vezes não pode usar o mesmo. Ele queria dar a impressão, queria passar a ideia de que as bananas estavam enchendo a carroça, quer dizer, a carroça estava cheia de bananas, mas também elas estavam empilhadas, né? Mas em português não dá para fazer isso, então você não tem como fazer, né? Ou você tem que colocar as duas coisas, que ela estava atulhada de bananas empilhadas, ou então você coloca atulhada, porque empilhada de bananas não existe, né? Em português o empilhar não aceita essa acepção. A carroça foi arrebentada. Isso aqui também é um erro típico de quem traduz do inglês, porque no inglês usa-se muito o particípio, né? E no português não se usa o particípio, principalmente para ações, né? Assim, para ações mais dinâmicas, não se usa. Então você tem que mudar a voz mesmo do verbo, né? A carroça, se você quiser deixar na mesma voz, você pode até deixar, mas ela não foi arrebentada, né? Não se usa o foi. Você diz que a carroça ficou toda arrebentada, né? Que ela bateu, quebrou, né? A carroça ficou quebrada, ficou arrebentada. Mas o ideal é a carroça arrebentou-se, ou a carroça arrebentaram a carroça, né? Arrebentaram a carroça toda. Então ele teve de empilhar as bananas em cima dos repolhos, né? A voz, o particípio aí não funciona em português, é uma tradução literal do inglês, né? Então ele teve de empilhar as bananas em cima dos repolhos e a dona das noites em cima do seu dias, e amarrou o burro atrás do carro. Então eu sugeri assim, ó, teve de empilhar as bananas em cima dos repolhos e a dona das noites, vírgula, em cima do seu dias, porque isso aqui é uma elipse, né? Então a elipse, o certo é você botar a vírgula no lugar onde seria o verbo, né? Ele teve de empilhar as bananas em cima dos repolhos e empilhar a dona das noites em cima do seu dias. Quer dizer, a dona das noites, ele teve de empilhá-la, né, em cima do seu dias. Então, ele deixou a vírgula como estava no inglês, mas aí ele cometeu um erro, porque a elipse, a vírgula é no lugar ali depois do segundo, como é que fala? Da segunda parte da frase, né, depois do segundo sujeito a que ele se refere lá, que é mais ou menos ali onde está a elipse, né? Depois amarrou o burro atrás do carro. Sugeri isso aí porque, assim, mais uma vez aquele and do inglês, né, que em português não é legal. Se usa, só tem um uso em português desse e, assim, sucessivo, que é em poesia, que se usa muito, mas aí é sem vírgula, né? Então, ele estava cansado e ele estava cansado e emburrado e triste, né? E tudo junto, assim, sem vírgula, né? Mas desse jeito aí é inglês, não é português. Ou então você poderia usar um ponto e vírgula ali, porque a pausa que se tem, assim, entre uma frase e a outra é maior do que a de uma vírgula, né? Então, e a dona das noites em cima do seu dias. Você vê que tem uma pausa? Então ele teve de empilhar as bananas em cima dos repolhos e a dona das noites em cima dos seus dias. E amarrou o burro atrás do carro. Tá vendo que já é outra informação, né? Está separado de alguma forma, porque empilhar une a dona das noites e os seus dias, mas depois tem uma pausa, é outra frase, né? Mais separada um pouco. Talvez não tão separada a ponto de você usar um ponto final e começar uma frase com E maiúsculo, que também não fica muito bom, né? Mas o ideal é um ponto e vírgula mesmo. É claro que os ursos saíram e ficaram no meio da estrada,
e acenaram com os braços, com seus braços, Ark e Ted e Bruno, né? Aí eu corrigi duas coisas. O E, de novo, né? Que seria mais natural que se falar. É claro que os ursos saíram e ficaram no meio da estrada acenando com os braços. Tá vendo como é que é mais português? Né? E ficaram no meio da estrada e acenaram com os braços. Né? É uma coisa de inglês isso aí. E o uso desnecessário também do pronome possessivo, porque no inglês também sempre se usa o his e o her, né? E a gente traduz geralmente com o artigo, né? Porque esse seus, não tem em português. Né? O uso em português a gente não usa tanto o possessivo. Então acenaram com os braços e não com seus braços. Eles não iam acenar com os braços de outras pessoas. Né? Quer dizer, a gente tem em português esse recurso assim de deixar claro que uma coisa já está subentendida, só não precisa falar que o braço é dele. Né? Uma pessoa só acena com seu próprio braço. Né? Então o senhor Boaventura teve de parar, porque ele não poderia passar sem atropelá-los. Nesse caso aí, o poderia também, é que o verbo can, né, couldn't, pass, né, a gente traduz como conseguir e não como poder, porque poder em português é uma coisa mais de você. Não é tanto de você, não é no sentido de conseguir. Né? O poder em português é no sentido de ser permitido. Né? Então, o mais adequado para traduzir o can em vários contextos, assim, como, por exemplo, esse aí, é conseguir. Né? Então, porque ele não conseguiria passar sem atropelá-los. Aqui nessa parte tenho, mas vocês não podem ter este automóvel, ele é meu. Isso aqui não existe em português também, né? Você não fala, você não pode ter isso aqui é meu. Você já viu alguém falando assim? Não, não tem, né? Não existe isso, né? Uma criança quer, me dá o seu carrinho, e a outra criança fala, você não pode ter esse carrinho é meu. Não, você não pode ficar com esse carrinho, você não pode pegar esse carrinho, né? Então, em português seria assim, mas vocês não podem ficar com este automóvel, vocês não podem pegar este automóvel, ele é meu. Pegar é menos adequado porque poderia, de repente, eles poderiam pegar e depois devolver. Né? Então, ficar com seria o ideal, no caso. Aqui tem um trecho bem com bastantes problemas aqui. É claro que eles estavam só provocando, mas reviraram seus olhos amarelos e rosnaram, e olharam tão ferozes que o senhor Boaventura ficou assustado. E também ficaram o seu Dias e a dona das noites. Então eles deram aos ursos os repolhos e as bananas. Vamos falar aqui primeiro. Né? Eu sugeri o seguinte, é claro que eles estavam só provocando, mas reviraram seus olhos amarelos, quer dizer, tem uma pausa ali, né? É claro que eles estavam só provocando. Mesmo assim, reviraram seus olhos amarelos e rosnaram e olharam tão ferozes, quer dizer, tem uma pausa maior do que a de uma vírgula. Então seria, na melhor das hipóteses, um ponto e vírgula ali. Né? Mas o ideal acho que é um ponto mesmo. Mas passaria se tivesse um ponto e vírgula. Hoje em dia, por causa de influência assim, de texto publicitário na língua portuguesa, as pessoas têm a verdadeira aversão a usar o ponto e vírgula, né? Mas para traduzir em inglês é bem útil e é bem expressivo. Eu acho que é legal a gente usar o que a gente tem, né, na nossa língua. E também ou ficaram, né, quer dizer, ele está errado, também ficaram os seus dias e a dona das noites. Né? E olharam tão ferozes que o senhor Boaventura ficou assustado. E também ficaram os seus dias e a dona das noites. Isso não existe em português. Né? Também ficaram o quê? Né? Se você está querendo, como é o caso aí, dizer que eles também ficaram, assim como o outro, né? Você tem que colocar o. E também o ficaram os seus dias e a dona das noites. Não ficou muito bonito, mas porque tem ali ou ficaram o, né? Mas seria o correto. Se quisesse fazer de outra forma, teria que reformular mesmo a frase. Poderia ficar bem melhor até se reformulasse, mas tirando simplesmente o O fica errado. Ark e Ted os empilharam no burro
e os levaram para a casa deles na floresta. Bruno sentou e falou com o Sr. Boaventura. Na verdade, ele estava vigiando para ver se o Sr. Boaventura não se afastava antes que Ark e Ted voltassem. Isso aqui está uma formação assim nitidamente coloquial, oral, né, do português oral que a gente fala, que a gente quase nunca fala o afastar-se, por exemplo, né? E então se colocou aqui assim, mas não está certo, né? Eu acho que um texto a gente tem que respeitar um pouco mais o português, então na verdade ele estava vigiando, na verdade, porém, né, quer dizer, seria legal também ressaltar que apesar dele que ele fez aquilo com uma intenção aparente, mas na verdade era outra, né? Então, acho que só o na verdade dá, mas o ideal seria na verdade, porém, ele estava vigiando. Na verdade, era vigiando. Quer dizer, se você quiser usar uma formação mais oral, mais coloquial, dá para usar também com estilo, né? Quer dizer, na verdade, ele era vigiando. A pessoa fala assim em português, né? Mas aqui, na verdade, ele estava vigiando para ver se o senhor Boaventura não se afastava. Quer dizer, para garantir que o senhor Boaventura não se afastasse, né? To see that, está em inglês. Ele omitiu aqui no inglês, ele omitiu. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês verem. He was watching, aqui ó. Really? Really, he was watching to see Mr. Bliss did not drive away. Ele omitiu o that aqui, mas é to see that. To see that é para garantir que, né? Não é para ver se. Porque se tivesse para ver se, você está só olhando, né? Para ver se ele não vai, né? Mas a ideia aqui não é para. Ele não está só olhando para ver se o sujeito ia se afastar, se o senhor Boaventura ia se afastar. Ele tá preocupado de impedir que o senhor Boaventura se afastasse, né? Então, o sentido do verbo to see that é esse, né? Para garantir que ele não se afastasse antes que Ark e Ted voltassem. E o falou, ali que vocês viram que eu coloquei também não coloquei aqui no. Deixa eu voltar para a tela. O falou, eu coloquei também ali uma caixinha dizendo que ele não falou com o senhor Boaventura. Bruno sentou e falou. Em inglês está assim. Deixa eu ver aqui. Bruno sat and talked to Mr. Bliss. Quer dizer, começou a conversar. Né? Em inglês ele botou só talked. Sat and talked. É porque o verbo em inglês, ele é mais do que ele próprio, assim, né? Sat and talked. O talked tem todo um sentido, assim, ele não simplesmente falou. Quando você fala falou em português, você fala, ele falou com o seu Boaventura. Parece que ele só falou uma frase, né? Mas o talked em inglês tem o sentido de conversar e também pressupõe um tempo maior. Ele conversava, né? Ele sentou e conversava com o senhor Boaventura, quer dizer, começou a conversar, ficou conversando, né? Se pôs a conversar, né? Começou. É diferente um pouco do que o falou não traduz. O pobre burro foi amarrado atrás de novo. Ele não ligou muito no começo, porque com 6 dentro, o carro não ia muito rápido colina acima. Então, eu fui amarrado também é mais um caso daquele do particípio, né? O pobre burro foi amarrado atrás de novo. Não se usa muito isso em português, então era melhor falar que amarraram o pobre burro atrás do carro de novo, né? Do que usar o particípio assim, que soa artificial, né? Ele não ligou muito no começo, por quê? Então você poderia tirar aquela vírgula que tem logo depois de começo, porque ela é desnecessária, você não precisa de uma vírgula antes de um porquê, pode colocar, mas não precisa. E a que vem depois, ela é necessária, então, porque tem um aposto ali, quer dizer, porque o carro não ia muito rápido colina acima. Mas aí tem um detalhe, porque com 6 dentro,
né? É uma ideia separada, então tem que vir entre vírgulas. E se você deixar aquela primeira vírgula, vai ficar vírgula demais, né? Então é melhor tirar aquilo ali e colocar. Ele não ligou muito no começo, porque com 6 dentro o carro não ia muito rápido colina acima. Mas essa vírgula aí depois do mas é uma coisa que está caindo em desuso na língua portuguesa contemporânea, né? Geralmente, para refletir mais a fala oral, a gente não põe a vírgula, porque quando a gente está falando no dia a dia, o mas não tem essa pausa toda. Então, mas quando chegaram ao topo da colina, né, então parece que quando você põe a vírgula fica errado, né? Mas tradicionalmente deveria ter a vírgula. E essa omissão da vírgula, dela vai ficar mais clara, as limitações dessa omissão mais para frente. Né? Mas quando chegaram ao topo da colina e começaram a descer, porque os broncos moravam no sopé da colina, foi muito diferente. Eu sugeri, a coisa foi bem diferente, porque foi muito diferente, também é uma coisa que não se fala também, né, em português, uma coisa, fica muito indeterminado, muito solto, é uma característica da língua inglesa, né? Você falar assim de forma tão sem conexão com o que foi dito antes, né? Ou sem uma frase sem sujeito, sem nada, simplesmente joga-se um verbo ali, foi muito diferente. Né? Fica faltando uma coisa em português. O português precisa um pouco mais da determinação, assim, não pode ficar tão vago que soa mal. Né? E a gente tirando aquela vírgula lá antes, no início da frase, depois do mais, né? Aquela segunda vírgula ali, que vem depois do parêntese, que ela é necessária, né? Quando chegaram ao topo da colina e começaram a descer, foi muito diferente. É preciso aquela vírgula ali, né? Se bem que tem gente hoje que não usa também, por opção, né? Mas tudo bem. Então, quando você tira aquela vírgula depois do mas deixa a segunda, aí fica meio esquisito, né? Porque fica parecendo que o mas faz parte do aposto, né? Quando chegaram ao topo da colina e começaram a descer, mas o mas é outra coisa, né? Então, quando é um e, a gente ainda aceita, assim. E quando chegaram ao topo da colina e começaram a descer, vírgula, foi muito diferente, né? Mas o mas dá muita pausa, assim, né? Mas, quando chegaram ao topo da colina e começaram a descer, né? Então, acho que era legal deixar aquela vírgula, botar uma vírgula ali. O senhor Boaventura estava tão espremido pela dona das noites que não conseguia pisar no freio. Né? Quer dizer, o ele também, mais uma vez, pode ser ocultado ali, pode ser omitido sem prejuízo do entendimento e com lucro, né, para o estilo. Né? Logo, eles começaram a levantar do chão, e o burro foi arrastado, voando pelo ar. Também é uma frase que ficou estranha, né? Ele quis dizer que o burro foi arrastado porque ele estava pendurado pela corda, mas o melhor seria dizer assim, logo eles começaram a levantar do chão, arrastando o burro pelos ares, né? Ficaria mais português, assim, né? Porque evitaria esse excesso de vírgulas e de separação entre pequeninas frases, né, pequeninas ideias, assim, não precisa tanto, isso é mais da língua inglesa mesmo. Então, o português é mais, digamos assim, longo, as frases têm que ser mais longas para a pessoa pegar a ideia, né? Então, se fica interrompendo demais, acaba que, eu acho que até a própria criança deve ter dificuldade, porque toda hora tá isso, e aquilo outro, a criança começa a ficar assim, confusa, né? Tem muita coisa, parece que tem coisa demais acontecendo, quando na verdade não tem. Né? Cada vez mais rápido eles corriam. Isso aqui é um estilo, uma coisa do inglês, né? Que eu vou mostrar aqui no outro documento. Vamos ver onde que é aqui. Faster and faster they ran. Isso aqui é um estilo, uma formação típica do estilo inglês, né? Faster and faster they ran. E isso aqui, para traduzir para o português, ficaria bem difícil. Então a pessoa optou por colocar literalmente. Cada vez mais rápido eles corriam, mas não ficou, porque não se usa assim, né? Mas
Aqui teria que refletir mesmo para tentar uma outra forma sei lá, de repente encontrar uma expressão que fosse do português que traduzisse mais ou menos essa ideia desse estilo, e faster and faster, né? Eles corriam mais rápido e mais rápido, né? E a pessoa não fez esse serviço, né? Que era o serviço do tradutor, né? De traduzir. Até que caíram em cheio no muro do Jardim dos Broncos. Quer dizer, você caiu no muro? Não, né? Você bateu no muro, né? Tanto que eles voaram, saíram voando. Quer dizer, o carro bateu. Em inglês, tá crashed. They crashed plump into the Dawkins's garden wall. Eles se chocaram contra o muro, eles não caíram no muro. Né? Eles bateram em cheio no muro do Jardim dos Broncos. Eles todos foram atirados para a frente e voaram por cima do muro. Eles todos foram atirados para a frente, ele deixou ali o eles, mais uma vez, porque no inglês está o he, então a pessoa pega lá e traduz. Eles, tem he, vamos traduzir por eles, mas isso não é traduzir, né? Você tem que refazer a frase. Como que você diria em português? Foram todos atirados para a frente, né? E lançados por cima do muro. Todos, exceto o burro. Tá vendo que tem... Aqui eu já pulei para a próxima parte, né? Mas eu vou explicar aqui. A ideia é que, assim, você, como se diz, emendar as várias partes da frase formando uma frase só, né? Que em português é assim que se escreve, principalmente, né? Uma frase que flua diretamente, sem interrupções, né? Então seria, foram todos atirados para a frente e lançados por cima do muro. Todos exceto o burro. Ali ele usou uma vírgula, eu sugeri o ponto e vírgula mais uma vez porque tem aquela pausa, porque já é uma segunda ideia, né? Terceira no caso. Todos foram todos atirados para a frente e voaram por cima do muro. Todos exceto o burro, tá vendo? Já é uma segunda coisa que se está dizendo, né? Então é um ponto e vírgula que é o mais correto, é uma pausa não tão curta quanto a de uma vírgula e não tão longa quanto a de um ponto, né? Um ponto e vírgula. Que virou uma cambalhota no carro, desse jeito. Aí a gente tem ali aquela parte dos broncos lá, né? Os Dawkinses na grama, né? Os broncos estavam do outro lado do muro, sentado em seu belo gramado em banquinhos. Estranho também, né? Quer dizer, estavam sentados no gramado ou em banquinhos, né? Sentado em seu belo gramado em banquinhos. Estavam sentados em banquinhos em seu belo gramado. Ou então, você põe uma vírgula, porque são para ressaltar, para explicar, né? Que eles estavam sentados não no gramado, mas em banquinhos. Então, os broncos são sutilezas, assim, que parece desnecessário, mas que se você lê com mais atenção, você vê que não está legal, né? Em seu belo gramado em banquinhos. Né? Em seu belo gramado, como eles estavam sentados em seu belo gramado? Em banquinhos. Quer dizer, tem uma pausa. Eles, não precisava aí no caso, né? Estavam tomando sopa em tigelinhas lá fora, e seu lindo tapete estava esticado na grama. Isso aí, mais uma vez, tá vendo que tem 3 estava, né? Em português não soa mal, né? Em inglês é normal. Eles falam, ele fez isso, fez aquilo outro, é assim o inglês, né? É meio bagunçado e sucessivo, assim. Se bem que, se você pegar o inglês mais clássico, não era assim. Foi ficando assim na modernidade, né? E então a gente tem que buscar, quando a gente vai traduzir, a gente tem que buscar adaptar para a língua de destino de uma maneira que fique mais natural, né? Então a gente tenta cortar um pouco, pelo menos um ali dá para cortar. Tomavam sopa em tigelinhas lá fora. Eles estavam tomando, o gerúndio é muito utilizado em inglês, mas em português não é tanto. Então, às vezes você dá uma embelezada no texto usando esse tomavam aí, em vez de só estavam tomando. Estavam isso, estavam aquilo, né? Aqui, de novo, tem um monte de eles, né? Vocês podem ver que eu sublinhei aí. Eles eram pessoas gordas, mas um deles era especialmente, isso é uma tradução literal, que era
é o tal do especially, né? Vou até confirmar aqui se no inglês está assim mesmo. Especially fat, tá vendo? Especially não é especialmente, né? É particularmente. Isso aí é básico. Eram pessoas gordas, não precisa daquele primeiro eles ali, né? Mas um deles era particularmente gordo. Era conhecido como gordo bronco também, e ele já não, também não precisa, também é inglês, né? Você pode cortar, pode ocultar. Era conhecido como gordo bronco, ou apenas gorduche. Tinha o cabelo negro e enrolado, não usava nenhum casaco, porque rasgava os casacos quando tentava entrar neles. Então, você pode omitir todos esses eles aí, até porque no final tem uma coisa que é obrigatória em português, que é o entrar neles, né? Não tem outra opção, então você é obrigado a usar o eles, pelo menos não é um pronome pessoal, mas tem o eles ali. Então se você fala, eles eram pessoas gordas, e ele era conhecido, ele tinha o cabelo, ele rasgava os casacos, então entrar neles, né, fica muito ele, né, então é melhor omitir os anteriores, até porque aquele livro você não pode omitir, né, então fica só um neles, né. Esse último ele aí é um pouco mais necessário, embora possa ser omitido, mas pode dar pra, então ele usava uma camiseta branca, porque como já omitiu demais lá atrás, é legal você colocar o ele de novo, até para retomar, né, a pessoalidade, né, do personagem. Então ele usava uma camisa branca com bolinhas amarelas e sem mangas, mas também pode tirar. O segundo bronco, mais gordo, que se chamava Alberto, está à esquerda. Suas pernas eram muito curtas. Aí é um exemplo de um uso adequado do ponto e vírgula. Tá vendo que o tradutor, muitas vezes, ele não usa uma coisa ele comete um erro por falta de atenção e não por não saber. Né? Você vê que no caso aí ele soube que o adequado era um ponto e vírgula. Por que lá atrás ele não soube? Porque provavelmente não estava prestando atenção. Né? Não foi meticuloso o suficiente. Aí vem mais vários eles, né? Heriberto é o que está do outro lado da sopeira. Ele parece muito horrorizado. Esse primeiro ele é mais necessário, mas os outros menos, porque acabou de engolir um besouro que entrou em sua sopa. Heriberto é o que está com uma camisa verde. Ele também parece contrariado, porque tem outro besouro no lindo tapete. Você pode ver que ele está prestes a acertá-lo com a sua colher. Nesse caso, esses que eu grifei de verde, são eles que são mais necessários do que se ocultasse não ficaria muito legal, né? Heriberto é o que está do outro lado da sopeira. Parece muito horrorizado. Dá para entender, mas não fica tão bom, né? Aí ele já muda para Egberto. E depois para, né, como primeiro está Heriberto, depois Egberto. Então é legal você colocar o ele, porque daí mudou de pessoa, então é melhor deixar mais determinado mesmo. Então esses eles aí são mais necessários. E é isso, a, o restante do livro não, vocês viram que já ficou bastante longo o vídeo eu analisando só isso, né? E não cheguei nem na metade do livro. Eu acho, assim, pessoalmente, eu acho que não é uma tradução ruim, apesar de todos esses problemas que eu apontei aí. Eu já vi traduções muito piores em português, assim, a grande maioria das traduções que eu vejo hoje em dia são bem piores que essa aí, porque apesar de eu ter apontado muitos erros, a maioria deles foi de idioma, assim, de idiomatização, né, da tradução, né? E não foram erros literais, né, erros de gramática, né? Você não pode dizer que aquilo ali estava errado literalmente, né? Só mesmo aquele fazê-los lá que estava totalmente errado e aquele o, né, que eu apontei lá atrás. Mas o resto foi de sintaxe, assim, o que fica mais natural, o que soa melhor, o que soa pior, né? Mas, apesar de não ser uma tradução ruim,
é uma tradução que deixa bastante a desejar, como todas as outras, a grande maioria das outras que eu vejo hoje em dia no Brasil. Minha intenção não é desmerecer o livro, assim, a edição, até porque o livro é muito bonito, eu estou com ele aqui, tá, uma capa dura, assim, bem bonito, bem feito, assim, você vê que, que teve uma preocupação editorial mesmo. Foi um livro que eu achei legal e que o Afonso, meu filho, gostou muito também, apesar de não ser para a idade dele, ele só tem 2 anos e meio, mas quando ele viu a capa do livro, ele gosta muito de carro, viu aquele carro lá e adorou, né? E eu comecei a ler uns trechinhos para ele assim, e ele se interessou até e tudo. É uma história muito legal, muito infantil mesmo, assim, ao mesmo tempo cheia de sutilezas assim de um escritor que você vê que pensou, né, não é só ele pensou para escrever aquilo, não é só uma historinha para divertir criança, que tem seu mérito também, mas é uma história que tem um valor literário mesmo, né? É um grande escritor, você percebe que tem um diferencial em relação a outras obras que também são muito boas e infantis, mas que não são tão criativas e com ideias, passagens com ideias mais profundas assim mesmo, mas que ao mesmo tempo são acessíveis às crianças, né? É como se fosse a diferença entre um livro infantil e um livro de um conto de fadas, né? Então, o conto de fadas ele tem uma segunda camada por trás. O livro infantil, a maioria deles é só aquilo ali mesmo. É bom, a criança gosta, são coisas engraçadas e interessantes que acontecem, mas que geralmente não tem um sentido mais profundo por trás, né? Então é isso aí. Vocês vão me perdoar pela que eu me alonguei demais, mas é porque eu não tenho muita experiência ainda em, em me expressar assim oralmente com mais parcimônia, né? Eu acabo falando demais, né? Mas vou tentar fazer mais vídeos e sendo mais breve e me repetindo menos. Um abraço para todos.